Olá para você que acompanha a Rede Católica da Igreja. Hoje a gente conversa sobre a missão ecológica da Igreja, sobre o trabalho também que tem sido desenvolvido com as populações ribeirinhas do Brasil. Por isso a gente recebe Dom Luiz Flávio Cápio, ele que é bispo da Diocese de Barra, na Bahia. Dom Luiz, obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu agradeço, umas saudações a todos. Dom Luiz, o senhor há muito tempo escolheu morar no Nordeste, né? Fez como sua casa as margens do Rio São Francisco. Quando começou essa preocupação com o meio ambiente, essa paixão, né, pelos recursos naturais? Bom, eu me tornei franciscano pelo fato de São Francisco ter assim uma paixão muito grande pela natureza, pela vida, pelo meio ambiente. Tanto é que a Igreja fez de São Francisco de Assis o padroeiro da ecologia. Então, desde o início da minha caminhada vocacional, sempre dentro desse espírito franciscano, eu olhei com muito carinho as questões ambientais, as questões ecológicas e a natureza. E quando eu fui para o Nordeste como missionário, eu me deparei com o Rio São Francisco. O Rio São Francisco que eu conheci é aquilo que todos nós aprendemos na escola, o rio da unidade nacional, todos aqueles valores que a gente aprende na escola. Mas eu pude perceber, morando e vivendo lá, que o Rio São Francisco é muito mais de tudo aquilo que se fala a respeito dele. Ele é a condição de vida para milhões de pessoas. Se não fosse o Rio São Francisco, o Nordeste brasileiro seria um grande deserto, uma região inviável de se viver. É o Rio São Francisco que dá condições de vida para aquele povo. É a água que o povo bebe, é o peixe do rio que o povo come, e é a água do rio que molha as terras onde o povo planta e se abastece. Então o rio é o pai e a mãe daquele povo. Então, a partir daí, vendo a importância do rio para a vida do povo, então nós percebemos, e quem me ensinou isso foi o povo, pelo amor e o carinho que o povo tem pelo Rio São Francisco, que o rio é a condição de vida para aquele povo. E se nós quisermos que o povo tenha vida com dignidade, é necessário devolver ao Rio São Francisco vida com dignidade, porque na vida do rio, a vida do povo. Essa preocupação que o senhor tem tanto com o meio ambiente quanto com essa população ribeirinha levou o senhor ao extremo, né? O senhor chegou a fazer greve de fome, o senhor fez peregrinações, caminhadas. Por que tudo isso? Olha, quando nós percebemos alguns anos atrás que o processo de degradação do rio era muito grande e o processo de morte do rio estava instaurado pelos grandes interesses, principalmente econômicos, que envolvem o rio, nós decidimos então pela peregrinação pelo Rio São Francisco. E nós caminhamos da nascente até a foz do Rio São Francisco, justamente detectando as grandes causas que levam o rio a morrer e mantendo esse diálogo com as populações ribeirinhas no sentido de mostrar a elas que elas deveriam ser o sujeito dessa luta, lutar pela vida do seu rio, não é? Bom, mas nessa época ainda não se falava do projeto de transposição de águas. Quando se começou a falar do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, envolvido por uma propaganda enganosa do governo, nós ficamos muito felizes. Que bom que o povo então agora vai ter água. Mas quando nós fomos conhecer o projeto, mergulhar no projeto e ver as condições de se realizar o projeto, nós vimos que o projeto não tem nada a ver com o abastecimento hídrico das populações, mas é a segurança hídrica para os grandes projetos econômicos. Não é água para o povo, é água para os grandes interesses econômicos. E isso fere a Constituição Cidadã de 88, porque na Constituição Cidadã de 88, lá diz o seguinte, que todo investimento público em obras hídricas deve
priorizar o abastecimento humano e animal. Então, todo recurso público em projetos hídricos deve privilegiar a garantia de que o povo tenha água. E o projeto de transposição inverte. Ele faz dos interesses econômicos a prioridade. Transforma o rio em objeto de mercado. Então, foi por isso que nós, logo desde o início, nos posicionamos contrários ao projeto, tentamos de todas as formas, não sozinho, mas a sociedade civil, as universidades, os grupos organizados, o povo ribeirinho, tentamos de todos os meios conversar com a governança, que esse diálogo não aconteceu, porque eles decidiram por esse projeto dentro de 4 paredes, não foi dialogado, e eu fico indignado vendo um projeto de tamanha magnitude, com tanto dinheiro público investido, sem ter sido dialogado com as comunidades, né? Com os interessados principalmente. Então, quando nós vimos que o projeto ia ser viabilizado, nós demos aquele grito desesperado. Então, aquele gesto nosso do 2 momentos de jejum, não é? Que nós na época chamávamos de greve de fome, foi um grito para fazer com que a nação brasileira e o mundo acordasse diante de um absurdo que estava acontecendo. O tempo passou, a obra começou e agora, com o tempo, nós estamos vendo que tudo aquilo que dizíamos está acontecendo. Não é? Então, um projeto megalomaníaco que já nasceu morto, inviável, e que só está trazendo consequências maléficas depois de ter gastado rios de dinheiro. E fonte de corrupção, como já está comprovado. O senhor conhece muito bem essa realidade dessas pessoas que moram às margens do rio. Qual é o trabalho que a igreja desenvolve com essas comunidades? Olha, é o trabalho normal da igreja, né? A formação das comunidades, a formação das lideranças, a assistência religiosa e social das comunidades é a atividade normal da igreja. E além de nós estarmos juntos com todos aqueles grupos que olham de uma maneira assim carinhosa e especial com o meio ambiente. E principalmente a partir do Papa Francisco, que dá tanto valor, não é, às questões ambientais, com a Laudato Si. Então isso tornou para nós um programa de ação pastoral. Bom, o senhor contava dessa experiência que o senhor teve, né, em defesa das populações e também em defesa do meio ambiente. Essas memórias estão presentes em vários documentos, inclusive num livro, né, que o senhor escreveu. São várias publicações já que aconteceram a partir de tudo aquilo que aconteceu. Então, são várias publicações que contam, que narram toda essa trajetória de luta. O que o senhor espera, o que o senhor deseja da nossa sociedade, do meio ambiente? Olha, eu só desejo aquilo que há tanto tempo nós pedimos, que realmente o Rio São Francisco seja levado a sério, que realmente haja um projeto de revitalização do Rio São Francisco. O Rio São Francisco existe para servir o povo. Agora, para que ele possa servir o povo e gerar vida para o povo, ele precisa ter vida. Como é que você pode exigir vida de alguém que está moribundo? O Rio São Francisco está num processo de morte e ele tem uma missão, gerar vida para aquele povo. Então, se nós quisermos que o Rio São Francisco continue gerando vida para aquele povo, a gente tem que assumir para valer um projeto de revitalização do Rio São Francisco. E isso nunca, jamais houve qualquer iniciativa séria por parte do governo federal num projeto de revitalização do Rio São Francisco. O que a gente pode aprender, Dom Luiz, com essa experiência do senhor lá com os ribeirinhos para as outras populações vulneráveis aí que estão presentes no nosso país? Olha, eu acredito que a partir dessa impostação do Papa Francisco, essa questão ambiental e ecológica se tornou assim muito importante, muito olhada, se tornou assim o ator de frente, não é? Então, eu acredito que também tudo que aconteceu agora, nesses últimos tempos, em São Paulo e no sul do Brasil, esses desequilíbrios ambientais, tudo que aconteceu com a água em São Paulo no ano passado, não é? Tudo isso são chamadas de atenção, não é?
E o povo deve saber fazer a leitura que a própria natureza está mostrando, que está pedindo socorro. Está pedindo socorro. E o cuidado com a casa comum quer olhar para essas necessidades e apresentar soluções. Eu achei muito bonito, logo no início da carta Laudato Si, o Papa começa fazendo uma pergunta. Que mundo nós estamos preparando, que casa nós estamos preparando para as futuras gerações? Não é? Então eu pergunto, o senhor, a senhora que está me ouvindo, que está me vendo, não é? Que casa que nós estamos preparando para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações? Que água que eles vão beber, que ar que eles vão respirar, que alimentos que eles vão comer, se nós não assumirmos realmente como prioridade a defesa da vida e da vida com qualidade. Então, essas questões colocadas na Laudato Si devem ser traduzidas em gestos concretos e atos concretos de nossa parte. Com esses questionamentos, a gente também quer ter esperança de que um dia essas coisas possam acontecer. Perfeitamente. Por isso a gente termina então com uma mensagem de esperança do Senhor. Isso. Meu amigo, minha amiga, olha, vamos olhar com carinho, com muito amor para as nossas crianças. Quem não se sensibiliza diante da inocência de uma criança? Mas não basta a gente olhar agora com amor e carinho para esta criança que está aqui na minha frente, para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto. O senhor tem que se perguntar que mundo ele vai encontrar quando for uma pessoa adulta, quando eles estiverem no nosso lugar, quando eles também forem pais, quando eles também forem avós. Que mundo que eles vão ter para viver? Agora, a vida não se improvisa. Então, se nós quisermos que eles tenham vida e vida com dignidade, cabe a nós preparar esse terreno. Com essa mensagem, a gente encerra o programa de hoje. Continue na Rede Católica da Igreja e até o próximo encontro.